O hibisco reduz o peso e protege o coração. Olha que coisa linda que você tem numa planta. Então, nós vamos falar hoje do hibisco. Essa flor tem o nome científico de Hibiscus sabdarifa. E aí você precisa prestar atenção no sabdarifa. Por quê? É importante lembrar que ele não é aquele hibisco que tem uma flor grande, colorida, que dá em jardim. Essa planta é outra espécie. É o hibisco rosa sinense. É uma planta muito bonita, mas ela não nos ajuda no emagrecimento. Então, nós não estamos falando do hibisco de jardim. Tá? O hibisco que nós trouxemos aqui é uma planta muito comum e popular, e o que nós usamos não são as flores dele, é o cálice floral. Putz, Daniel, mas me complicou. O que é o cálice floral? A flor dele é amarela, clara. Quando a flor morre, vai dar um fruto. Só que essa parte de trás, de onde a flor saiu, ela permanece, ela é persistente. Isso aqui é o cálice, ele é vermelho, como se fossem pétalas vermelhas, duras, e elas vão engordando e fechando em cima do fruto, elas protegem o fruto. Isso aqui é chamado de cálice floral. A flor já foi embora, as pétalas foram embora. O que sobrou foram as sépalas, que formam o cálice floral. E essa estrutura, ela é vermelho intenso, ela tem um sabor ácido, lembra vinagre, e no Maranhão é chamado de cuchá, e ela é feita cozida com arroz. E é dessa parte que eu estou falando, que é aquele que normalmente a gente compra em loja de produto natural. O hibisco medicinal aqui que eu trouxe para vocês, o hibisco sabdarifa, ele conta com propriedades antioxidantes, como flavonoides, antocianinas, e essas antocianinas, que dão a cor vermelha nele, elas possuem um efeito cardioprotetor, vasodilatador, contribuem muito para evitar o acúmulo de gorduras, controla o colesterol, é diurético, controla a pressão arterial. O hibisco ajuda no emagrecimento, porque ele contém um inibidor que bloqueia a produção de amilase. A amilase é uma enzima que transforma o amido em açúcar. Então, quando você consome, por exemplo, uma batata, tem amido. Esse amido não entra na sua corrente sanguínea. Ele tem que passar pela amilase para quebrar o amido, e o amido vira açúcar, que pode virar glicose ou frutose. Aí ele entra na corrente sanguínea. Só que quando você está tomando o hibisco, ele está parando a produção da amilase. E aí, se o amido não for quebrado pela amilase, o açúcar que ele carrega não vai ser absorvido pelo intestino. Ele é eliminado das fezes. Então, ajuda a controlar essa absorção de açúcares pelo intestino. No caso do colesterol, o consumo de hibisco é capaz de reduzir progressivamente o nível de colesterol total, de colesterol leve, que é o LDL, que é o colesterol ruim, que forma as placas, e dos triglicerídeos também. Então, além de prevenir com eficiência a arteriosclerose, gente, olha que coisa massa! E com esses resultados, o hibisco confirma sua ação contra a obesidade e contra doenças cardiovasculares. Mas não para aí, não. O hibisco também é capaz de auxiliar no controle da pressão arterial, causando relaxamento da musculatura lisa e dos vasos sanguíneos. O seu vaso sanguíneo está aqui, o sangue passa aqui no meio. Ele tem músculos aqui em volta. Quando eles comprimem, o vaso fecha. Quando o vaso fecha, a pressão sobe. Quando eles relaxam, passa mais sangue. A pressão cai. Então, o que o hibisco faz? Ele relaxa os vasos sanguíneos. E aí ele é capaz de promover uma proteção cardíaca também por conta das antocianinas que ele carrega. Tem um estudo que foi feito com pacientes hipertensos. O uso do chá do hibisco pelo período de 12 dias baixou em 11% a pressão arterial desse grupo. Não usaram mais medicamento nenhum, gente. Só chá de hibisco por 12 dias. Teve um outro estudo com pacientes hipertensos que foi comparado o efeito do chá de hibisco com o medicamento captopril, que é um antihipertensivo. Eles tomaram uma xícara por dia no café da manhã. E aí se verificou que no prazo de 4 semanas, ou seja, um mês tomando o chá de hibisco, o outro grupo tomando captopril, os pacientes que tomaram chá de hibisco tiveram os mesmos resultados do que o grupo que tomou captopril. Nos casos de danos causados no fígado, quando que ele vai prejudicar o fígado de alguém? Quando você toma do jeito errado. Quando a pessoa quer emagrecer, aí ela vai lá e faz um chá de hibisco que parece uma tinta. Aí você pode ter problemas. Na dose que eu vou ensinar você a tomar, isso não acontece. Então, você pode sim tomar o hibisco na dose terapêutica. O hibisco ele é protetor do fígado. Então, no caso de danos causados no fígado, os extratos do hibisco demonstraram a capacidade de proteger os tecidos do fígado. Melhoraram a regeneração do fígado. Inclusive em casos de intoxicação por paracetamol, que esse sim detona o fígado. Agora vamos falar sobre ganho de peso, que é o nosso foco aqui. Tem um estudo que foi feito em laboratório com animais. Ele fez com que os animais desenvolvessem obesidade pela alimentação rica em gordura.
Mas para análise, eles também recebiam extrato de hibisco. E a planta foi eficaz e foi muito viável para prevenir o desenvolvimento e tratar os sintomas do ganho de peso. Olha que legal! Mesmo que você tenha uma alimentação lixo, o hibisco vai te ajudar a evitar o ganho de peso, controlar o seu colesterol, melhorar a sua circulação, evitar o risco cardiovascular. A mãe do infarto é a obesidade, cara. A maioria das pessoas que têm infarto é porque estão com excesso de peso. O hibisco reduz o peso e protege o coração. Olha que coisa linda que você tem numa planta. Além disso, o hibisco ainda pode ser considerado diurético. Os diuréticos, eles são excelentes eliminadores de líquidos do corpo, né? Que se acumulam causando inchaço. E isso é uma característica do processo inflamatório, que é o edema. Tem um estudo feito na Nigéria. E esse estudo feito na Nigéria demonstrou a capacidade do hibisco em reduzir esse inchaço corporal pelo aumento da eliminação de líquidos. Tem alguma contraindicação? Tem. Pessoas que sofrem de ácido úrico elevado não devem tomar o hibisco. Por quê? Porque ele pode causar uma leve alteração do ácido úrico. Se você já tem o ácido úrico elevado, isso é um problema. Melhor não. Para todas as outras pessoas, não tem problema. Agora, lembre-se, se você tomar que nem um desesperado o hibisco, pode te prejudicar de alguma maneira. Em doses muito altas e por tempo prolongado, ele pode reduzir a fertilidade masculina. Como eu já falei, use na dose que eu ensino. Não vai atrás de receita de WhatsApp. Como é que eu tomo o hibisco, Daniel? Mesma coisa, são 3 xícaras por dia. Faz o chá por decocção, porque é uma parte mais dura. Tá? Então você pode fazer, se você quiser usar junto com a cúrcuma, por exemplo, você pode usar junto com a cúrcuma. Coloca lá, ferve e faz. Uma colher do cálice floral do hibisco para cada xícara de água, tá bom? Toma 3 vezes ao dia, por decocção, por cozimento. Se você tiver hibisco plantado, você puder colher o hibisco fresco, você pode colocar o hibisco em saladas, fica gostoso. Pode colocar em suco, pode fazer até geleia de hibisco, fica muito legal, tá bom? Tem um gosto de vinagre, assim, mas dá para fazer várias coisas com ele, fica bastante interessante. Tem que ser fresco nesse caso. Se você colocar o seco, você não vai ter uma extração muito boa.